Evangelho de João, capítulo 5, apenas o verso 24. Todos encontraram? Amém? O texto diz assim: Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos todos juntos ler esse versículo? Eu vou ler e vocês repetem, tá bom? A frase. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Que felicidade estarmos na celebração. Na semana, nas nossas células, nós falamos sobre o valor da amizade. E nós reconhecemos o valor da amizade quando estamos em Cristo. Jesus aqui está comunicando aos discípulos nessa palavra o tríplice resultado que nós alcançamos quando cremos no Senhor Deus e damos ouvidos à sua palavra. Ouvir a palavra, a expressão, Jesus diz aqui, quem ouve a minha palavra. A palavra do Senhor é o que Jesus anunciou nos evangelhos, é o que Deus promoveu para que os profetas viessem a transmitir, para que os homens que Ele inspirou viessem a escrever. E chegou a palavra até nós. Em 2 Pedro, capítulo 1, o verso 21, fala dessa palavra. E como é que ela foi concebida? No verso 21 da segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus falaram inspirados, ou escreveram inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Nunca, jamais, a palavra foi dada por vontade humana, mas foi o Espírito Santo quem moveu, quem inspirou a homens a falar diretamente de sua parte. Eu já ouvi pessoas falando que não tem como crer nas Escrituras porque foram escritas por homens. Sim, foram escritas por homens comuns, como eu e você. Mas eles estavam inspirados pelo Espírito Santo. E uma outra característica desses homens que nós vimos aqui, além de estarem envolvidos pelo Espírito Santo, eles eram santos homens de Deus, no sentido de que lutaram para manter uma vida condigna, uma vida de transparência, uma vida
dada, entregue ao governo de Deus. Porque a santidade, queridos, ela não é adquirida por nosso mérito, mas a santidade em Deus, ela é demonstrada por meio de uma vida transparente para o Senhor, para que Ele possa tratar os nossos erros. Por isso que a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas como um homem segundo o coração de Deus, um homem que adulterou, cometeu assassinato, como diz, ele mesmo tinha as mãos sujas de sangue. A diferença é que Davi foi transparente. Quando confrontado pelo pecado, ele disse: Senhor, somente contra ti mesmo, Senhor, eu pequei, perdoa a minha transgressão. Ele fala ainda: enquanto eu me calei dos meus pecados, os meus ossos envelheceram, mas quando eu abri meu coração, o Senhor me perdoou. Eu andava enlaçado como um laço num passarinheiro, mas o Senhor me libertou. Olha que bênção, queridos. A palavra de Deus, portanto, ela foi escrita por homens comuns, mas homens inspirados por Deus. Na carta também aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia. Falando a Bíblia acerca de si mesma, em Hebreus 4, 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, vai até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Portanto, dar ouvidos à palavra de Deus, queridos, é ouvir não só simplesmente o que diz acerca da palavra, ou informações acerca da palavra, mas dar ouvidos, ouvir a palavra, entregar o governo de sua audição, de seus ouvidos, entregar a sua vida ao controle do Espírito Santo, e deixar Deus governar a si mesmo. Como citamos aqui pela manhã, o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, na sua carta, no capítulo 2, versículo 20, ele diz que ele entregou a sua vida a Deus da seguinte forma: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós ouvimos a palavra, queridos, quer dizer que nós estamos dando toda a atenção devida ao que Deus está falando conosco. Estamos realmente interessados em ouvir o que Deus tem a dizer, não só informativamente, mas para que produza alguma espécie de mudança profunda em nós. E sabemos que a melhor forma para ouvirmos a palavra é darmos tempo para Deus, no nosso tempo sozinho com Deus, lá, como disse Jesus, no quarto ou no ambiente fechado, em secreto, o Senhor vai falar com você e você vai ouvir a Ele. E a melhor forma é ouvir a palavra, ler as Escrituras, não só por ler, mas querer tirar das Escrituras o que ela pode trazer de alimento, alimento para a vida no Senhor, um investimento em tempo com Deus. Ouvir a palavra, portanto, queridos, é também dar atenção e obedecer. Jesus fala que aquele que me ama, guarda a minha palavra. Guardar a palavra é obedecer a palavra. Repita comigo: obediência ao que diz. Opa, ninguém está falando não. Está vendo a obediência? Olha aí. Obediência ao que diz as Escrituras. Mas eu vou obedecer aquilo que eu não conheço. Como vou ouvir se não dou ouvidos? Sabe, amados, obedecer às Escrituras é submeter a autoridade de Deus, dar crédito ao que Deus, nosso Senhor, está nos falando por meio da palavra. Jesus falou bem claro: quem ouve a minha palavra, ou seja, quem dá
ouvidos, quem obedece, quem anda segundo a palavra. O Salmo de número 1, as Escrituras deixam bem clara como é a vida daquele que ouve a palavra. Diz assim que muito abençoado, ou seja, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha só, mas antes ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, alguém que ouve a palavra, o resultado é o seguinte: ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá um fruto na estação própria, nem as folhas caem, tudo quanto faz prospera. Pergunte ao seu irmão se você quer prosperar. Medita na palavra, meu irmão. Ouça a Deus, obedeça as Escrituras, siga aqui o conselho de Jesus: quem ouve a minha palavra realmente é muito abençoado, e é uma bênção tríplice que nós vamos ver aqui. Qual é o resultado de ouvir a palavra? Tudo quanto fizer prosperará. Quem quer ser próspero, levante sua mão aí. Mantenha sua mão levantada bem alta. Senhor, tem gente que não quer ser próspero, é bem alto mesmo. Você quer ser próspero? Amém? Então repita comigo: eu preciso meditar na palavra de Deus. Diga para o seu irmão assim: é TSD. A sigla quer dizer tempo sozinho com Deus. Investimento nas Escrituras. Mas Jesus aqui fala que para que nós possamos alcançar o resultado que ele diz aqui, além de crer na palavra, ou melhor, além de ouvir a palavra, precisa crer também naquele que o enviou. Precisa ter fé no Senhor Deus, precisa ter fé no Pai, precisa submeter aos governos. Evangelho de João, capítulo 17. Por gentileza, abra sua Bíblia. No verso de número 3, diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Olha, queridos, além de guardar a palavra, é preciso que eu e você venhamos a crer que Jesus foi enviado pelo Pai. Para isso precisamos crer no Pai e crer no Filho. Crer no Senhor Deus, ter fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E no mesmo capítulo de Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Aleluia! Crer
acreditar no que todos dizem que é impossível. Um grande pregador disse que ter fé é como dar um salto no escuro, crendo que Deus vai fazer aparecer o chão. E que realmente o nosso Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Crer piamente que Ele é Senhor. Crer naquele que me enviou. Quais os 3 resultados? Nós vimos aqui primeiro, tem a vida eterna, não entra em juízo e passa da morte para a vida. Aquele que crê no Senhor, aquele que dá ouvidos à palavra, tem a vida eterna, é uma garantia. Repita comigo, é uma garantia. Pode até, queridos, vir alguém dizer que você não tem, pode até o diabo cochichar nos seus ouvidos para dizer que você não tem, mas se você tiver fé, não importa, ninguém pode tirar a sua salvação. Deus já te deu. Levante sua mão assim comigo. A salvação. Repita, a salvação. Deus já me deu. E ninguém me tira. Fecha aí. Amém? Ninguém tira a salvação de você. Você sabe por quê, queridos? Que a salvação, ela é um presente de Deus, ela é grátis. Como diz o pessoal, é de grátis. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem por mérito, é presente de Deus. Por mais que você se faça bonzinho, por mais que você tente ser o mais perfeito dos homens, não é isso que lhe garante a salvação é grátis. Jesus foi à cruz e morreu por nós. Levante sua mão e diga glória a Deus. Eu posso estar falando aqui para alguém nessa noite que está tentando muito se salvar, está tentando se salvar, e às vezes você tenta bastante, fala assim, não, mas eu não estou pecando, eu não vou pecar, aleluia, estou salvo. Tadinho de você, vai ficar tentando o resto da vida e não vai ser salvo assim, pois a salvação não vem por mérito, ela é de graça. O resultado é porque nós cremos no Senhor Deus. O resultado é porque nós estamos confiados nele. Tem vida eterna. Aleluia. Outra garantia que nós recebemos aqui como resultado de ouvir a palavra e crer no Senhor, Jesus deixou bem claro aqui: não entra em juízo, ou seja, não vai passar por condenação, não vai ser submetido a julgamento. Ao contrário, queridos, nós como filhos do Senhor, nós vamos julgar, não passaremos por frente do tribunal. Aquele julgamento do juízo final lá, que grandes e pequenos terão que comparecer diante de Deus, não é para você e não é para mim, que cremos no Senhor e damos ouvidos à sua palavra. Ao contrário, nós somos, junto com Cristo, os julgadores de todos, porque todos terão que comparecer diante de Deus, grandes e pequenos, para dar conta de suas obras. Como nós recebemos a salvação, ouvimos a palavra, cremos no Pai, nós não vamos passar por este momento. Ao contrário, o que nos ocorre é que nós passamos da morte para a vida, é o outro resultado. O texto diz aqui: mas quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Repita comigo: mudança de estágio, da morte para a vida. Aleluia. Aquele que crê no Senhor, ele não vai cair na perdição eterna.
não terá o desprazer de ter que encarar o diabo e os perdidos. Não, o nosso destino, queridos, é com os santos de Deus e a festa do casamento de Cristo com a igreja. Esse é o nosso destino, é o nosso lugar, não a morte eterna. Jesus nos garantiu isso pela sua palavra em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Olha que garantia maravilhosa, Deus nos garantiu essa bênção, somos dele, podemos viver a felicidade da salvação, não o temor da perdição. Tem muitas pessoas, queridos, que lamentavelmente, eles vivem o terror da insegurança da salvação. Tem dia que está salvo, tem dia que está condenado, tem dia que está perdido, tem dia que é o maior e mais miserável de todos os pecadores, tem dia que ele está na bênção, é santo, ele levanta a mão, louva a Deus, glória a Deus. No outro dia está miserável de novo, pecador. Meus queridos, a salvação é um ato, Cristo na cruz nos salvou, e isso já está realizado, nós precisamos crer. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse capítulo 19. Verso 9, diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Somos nós, queridos, nós somos os filhos de Deus chamados às bodas do Cordeiro. Passamos da morte para a vida. Quando nós cremos no Senhor Jesus, é o que está escrito em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. A garantia é estar em Cristo. Diga para o seu irmão assim: é só você estar em Cristo. 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus fala assim: ó, quem está em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, agora tudo é novo. É só estar em Cristo. Aquele que está em Cristo já crucificou as velhas paixões e o velho homem. Não vive mais no domínio do pecado, mas agora vive no governo de Deus. Também em Apocalipse, a palavra de Deus fala, queridos, que
para que nós possamos ser contados com esses bem-aventurados. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nós só precisamos de ter uma atitude: só dar ouvidos ao Senhor e atender o convite. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Nós temos a opção. Quando estamos recebendo em nossa casa alguém que chega na porta, quem mora em condomínio ouve lá um anúncio do interfone, ou quem mora numa casa, a campainha, você tem a opção: atender ou não atender. Você só vai saber o que está do outro lado se você atender. Tem muita gente, por exemplo, que não atende telefone que aparece assim, ó, restrito, ID restrito, não é isso? Tem alguém aqui que não atende? Pois é. Agora imagina se alguém entrega um currículo numa empresa, está precisando de um emprego, aí dá o número de telefone celular e está dizendo ID restrito, não atende, e de repente era o quê? A empresa ligando. Sabe o que aconteceu? Passou a oportunidade. Eu sei porque eu já trabalhei em grandes empresas, que nenhuma delas, quando ligam, o telefone é aberto, é sempre restrito, mas a maioria está com medo de ser cobrador, né? Não vem aqueles números que estão assim com o início de São Paulo, alguma coisa. Ih, rapaz, já vem cobrador, melhor atender não. Mas Jesus é diferente, queridos. Jesus não veio para te cobrar, Jesus veio para te dar. Atenda a porta, abra a porta da tua vida. Pode ter certeza que Ele não vai ligar para você com um ID restrito, não. O momento do contato de Jesus são momentos como este, são aqueles na célula, no Giavite, são aqueles no momento de grupo de evangelismo, são aqueles nesse momento como uma celebração, em que Deus está falando com você, em que você está ouvindo a voz do Espírito Santo, que há algo melhor para você. Muito abençoado é aquele que entrega a sua vida ao governo de Deus. Vamos ficar de pé, por gentileza. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça. Fechasse seus olhos. Sabe, meu amado, nós atendemos convites de tanta gente, mas o melhor de todos os convites, às vezes deixamos passar, que é o convite de ter Jesus como Senhor de sua vida. A Bíblia fala que muito abençoado é aquele que entrega a sua vida ao Senhor, confia nele. Ele não anda, como nós citamos aqui, Salmo número 1, no conselho dos perdidos, mas ele anda no conselho de Deus. Eu quero orar com você, que Deus está falando na sua vida e você quer voltar aos caminhos do Senhor. Ou você que hoje, diante do templo, na celebração, que decididamente o Espírito Santo toca na sua vida e você quer tomar uma nova direção no governo de Deus. Quem ouve a minha palavra e crê no Pai, esse tem a vida eterna.
não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Onde você está? Diga para Deus: Senhor, eu te recebo na minha vida agora, depois que o Senhor está batendo por meio dessa mensagem. Eu te recebo, Senhor. Entra na minha vida para nunca mais sair. Ora assim comigo: Senhor, entra na minha vida. Eu atendo o convite. Eu estou de volta para ti, no nome de Jesus. Amém. Levante sua mão, você que está recebendo Jesus hoje. Estava afastado, estava desfalecido, enfraquecido, ou nunca fez essa oração. Vem aqui na frente comigo, quero orar com você, por gentileza. Quem está próximo, encaminha aqui. Quero orar por você, no nome de Jesus. Tem mais, não deixa para depois não, vem agora. É a tua volta. Às vezes a coisa pode estar difícil. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está difícil, a luta está grande, mas chegou a tua vez, chegou a tua hora. É agora. Louvemos ao Senhor. Enquanto isso, a música continue.
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o teu Espírito Santo é que produz resultado na vida dos teus filhos, Senhor. E aqui, Deus, resultado permanente, que é, ó Deus, renovo de vida. Alguns estão recebendo a Ti, Senhor, em suas vidas como Senhor e Salvador, e nós agradecemos a Ti, Espírito Santo. Outros precisando de uma mão poderosa do Senhor, da mão poderosa para a renovação. E no nome do Senhor Jesus, Pai, no nome de Jesus, que todas essas bênçãos que nós agora, no nome de Jesus, ministramos, possam, ó Deus, advir sobre eles, em especial, libertação, renovação de vida, nomes escritos no livro da vida. Nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui reconhecer quem é que está decidido mesmo assim, eu quero Jesus na minha vida para valer, para nunca mais sair. Quero essa nova vida em Cristo. Nós queremos anotar o seu nome direitinho, orar mais para você. Está voltando para o caminho do Senhor. Quem são? Você? Isso? Também? Amém? Também? A senhora também? Amém. Então, por gentileza, vá com eles aqui. Pega ali na... Já pegou? Já pegou? Já deram os nomes? Amém? Amém. Podem então assentar, em nome de Jesus. Podem sentar então, mas não vão embora, né, sem estar conosco mais um pouquinho.